Oi, gente! Nós vamos corrigir as questões de matemática da semana 1 do PET volume 2, do segundo ano do ensino médio. E as questões dessa primeira semana estão sendo abordadas em mais a parte de arranjos, combinações, permutações, e eu pretendo explicar de um jeito assim bem tranquilo para todo mundo poder entender, tá? Sou Flaviane Gonçalves e me acompanhei para poder esclarecer todas as dúvidas. A primeira questão. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Quando a gente fala em permutação, a gente está falando de troca, porque permuta é troca. Eu tenho que trocar de lugar. Eu vou trocar de lugar os algarismos 1, 2 e 3. Então, a primeira parte que eu tenho aqui, ó, a forma que eles aparecem, né, já forma um número, 123. Eu vou mudar de lugar. Eu vou inverter o 3 com o 2, eu vou colocar o 2 em primeiro lugar, ó, e posso colocar aqui também, inverter o 3 com o 1. E se o 3 estiver em primeiro lugar, eu tenho essas outras duas formas aqui. Pronto. 123, 132, 213, todos diferentes, né? São 6 formas. Agora, como que eu vou ter certeza que não vai ter nenhuma outra, né? Se eu tiver que ficar testando todos os valores. É muito simples, são 3 elementos que nós temos. E permutação, né, envolve a letra P, né, que é o símbolo P3. Esse 3 é porque são 3 elementos. E permutação de 3 é fatorial de 3, que é esse símbolo aqui. E para resolver um fatorial, eu começo a multiplicar o próprio número que está aqui, sempre por uma unidade a menos, sempre um a menos, até chegar no número 1. Então, aqui, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Essa aí na primeira questão. A segunda questão pedia para formar todas as permutações das letras A, B, C e D. Nesse caso, não pediu também somente a quantidade, pediu que escrevesse todas as formas possíveis. Se eu tenho aqui as letras A, B, C e D, quer dizer que são 4. Eu tenho que permutar essas 4 letras. E permutação de 4 vai ser fatorial de 4, que nós vimos, né, na questão anterior, que é só multiplicar por 1 a menos até chegar no número 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Eu fiz isso aqui antes para ter ideia de quantas formas que nós vamos ter para encontrar essas 4 letras, né, trocadas de lugar. Porque no meio de tanta letra aqui, às vezes a gente até perde. Então, por isso que eu fiz isso. Serão 24 formas e são 4 letras que nós temos. Quer dizer que eu consigo ter 6 formas que vão começar com a letra A. Eu tenho 6 maneiras que vão começar com a letra B. E tenho 6 maneiras que vão começar com a letra C. E eu estou fazendo desse jeito para evitar de errar, porque são muitas letras, a gente já acaba confundindo, né? Então, a gente já sabe que serão 24. E como são 4 letras, eu sei que serão 6 em cada uma. Então, aqui eu tenho A, B, C, D. Aí aqui eu vou inverter. A, B, D, C. Se eu colocar B de novo, não tem mais opção. Então, eu já não coloco a letra B. Aí eu começo com a letra C. Serão 2 com a letra C também. Aqui eu vou ter B e D, aqui eu vou inverter, D e B. Já coloquei B, já coloquei C, então agora eu coloco D e inverto as duas. Eu tenho aqui B e C, então aqui eu tenho C e B. Bom, começando, né, com a letra A, eu já finalizei ali a primeira coluna. Agora eu faço o mesmo procedimento com todos esses aí. Começando com B, com C e com D. Então, aqui eu vou ter 2 que começam com A, 2 que começam com C e 2 que começam com D. Vamos concluir essa, né? Aí aqui, CD, DC. Aqui tá faltando A e D. Então, AD, DA. Aqui tá faltando A e C. AC, CA. Aqui o mesmo esquema.
Duas que vão começar com A, duas que vão começar com B. C já é a primeira, então duas que vão começar aqui com D. Começar que eu falo é a segunda, porque já começa tudo com C, né? O que falta? B e D. Então, B e D, inverte D e B. O que falta? A e D. A e D, inverte D e A. Tá faltando B, A e B. A e B, inverte B e A. E para finalizar, D. Duas que começam com A, duas com B e duas com C. Tá faltando B e C, então B e C, C e B. Tá faltando A e C, A e C, C e A. Tá faltando A e B, A e B, B e A. Com isso, fizemos as 24 e creio que não confundimos aí no meio da questão, certo? Terceira questão. Forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Então, eu tenho esses símbolos aqui, mais, menos e menos, e quero trocar todos de lugar. Só que tem um porém. Se eu trocar esse mais com esse mais, ó, eu vou passar esse mais para cá e esse mais aqui para cá. E aqui vou manter. Mudou alguma coisa? Não. Porque neste caso é uma permutação com elementos repetidos. Então eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu mudar, dependendo do que eu mudar de lugar, vai ficar a mesma coisa, né? Não vai adiantar nada. Então nesse caso, são 4 itens que nós temos. Então é permutação de 4. Porém, o sinalzinho mais, ele aparece 2 vezes, ele está repetindo. E o sinalzinho menos aparece 2 vezes, está repetindo também. Então, a gente coloca aqui em cima o que repete. O mais está aparecendo 2 vezes, o menos 2 vezes. Permutação de 4. E aqui embaixo, permutação, né, fatorial de 2 e fatorial de 2. Eu vou desenvolver o 4, ó, até chegar no 2, um deles, né? Por exemplo, eu vou cortar esse com esse. Então, esse aqui eu desenvolvo 2 vezes 1. Cortei esse com esse, 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Eu já sei que serão 6 maneiras diferentes. Então, eu tenho 3 maneiras que nós vamos começar com mais e 3 maneiras que nós vamos começar com menos, porque deram 6 ao todo, né? Então, eu sei que eu ainda tenho que ter um mais e 2 menos. Então, eu vou colocar um mais aqui, eu vou colocar um mais aqui, e vou colocar o mais aqui, porque aí fica mais fácil. Como eu já usei os 3 menos aqui, eu sei que eu ainda tenho 2 mais e 1 menos. Então, eu vou colocar o menos aqui, o mais de cá. Vou colocar um menos aqui, o mais de cá. E vou colocar o menos aqui, ó. Então, é como se eu tivesse trocado só o menos de lugar. E aqui como se eu tivesse trocado só o mais de lugar. Todas as opções possíveis de organizar esses 4 sinais já estão aqui. Eu tenho a certeza de que não esqueci nenhum, porque eu tinha feito o cálculo antes aqui e já tinha achado que eram 6 opções. Então, tá aqui. A questão 4. Forme todos os anagramas da palavra Beth. Então, nós temos 4 letras, porém 2 dessas letras aqui, ó, são iguais. Então, se eu não tiver o cuidado, né, a hora que eu mudar de lugar essas letras que são iguais, eu vou acabar criando a mesma palavra, então não conta como se fosse um anagrama diferente. Então, olha o que eu faço. 4 letras, permutação de 4. Porém, tem 2 que repetem. Então, eu coloco 2 aqui em cima e resolvo, ó, fatorial de 4 sobre fatorial de 2. Desenvolver um fatorial, multiplico sempre por uma unidade a menos. 4, 3, 2, 1. Só que aqui é interesse meu parar aqui, porque eu posso cortar. Então, eu não preciso desenvolver até o 1. Eu vou chegar no 2, eu vou cortar com esse, pronto, ó. Então, nós vamos ter 12 palavras. Na questão, pediu para formar todos os anagramas. E não só a quantidade. Bom, eu já sei que são 12. São 4 letras.
e são 12 anagramas. Nós vamos ter 3 que vão começar com a letra B, 3 que vão começar com a letra E, 3 que vão começar com a letra T e 3 de novo com a letra E, tendo cuidado para não repetir aqui, né? Começando com a letra E, com a B, aliás, essas 3 letras E, T, E vão trocar de lugar, né? Então, eu vou considerar essa aqui, ó, e essa aqui. Pronto, as 3 que começam com a letra B. Lembrando, gente, que anagrama, quando fala anagrama, é qualquer palavra que a gente consegue formar mudando as letras de lugar. E a palavra em questão não precisa ter sentido, né? Pode ter sentido, né? Talvez até em uma outra língua, mas não tem necessariamente que ter um significado. Eu simplesmente crio uma palavra mudando as letras. Começando com E. Se vai começar com E, eu tenho que alternar aqui dentro. B, T e o outro E. Então, vamos mudar aqui, ó. T, B e E. E vamos passar aqui o T para cá, o E para cá e o B. Ó, ficou desse jeito. Aqui, como vai ser E também, eu já vou organizar. Eu coloco outra que começa com B e vou inverter aqui o E e o T. Com T já tem 2, com B já tem 2, então agora as 2 com E. Então aqui vai ficar B, T, aqui T e B. E começando com a letra T. Aí eu tenho aqui B, B, E, B. Fechando também as 12 palavras, né? Os 12 anagramas que a gente consegue formar com a palavra Beth. A questão 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Nós temos aqui a palavra azul. Tem que começar com a letra Z. Então, a letra Z é fixa, ela não vai sair dali. Se a letra Z já está aqui, as outras letras que vão permutar serão A, U e L. As 3 letras vão permutar. Então, vai haver aqui uma permutação de 3, que é fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Só que nesse caso pediu para formar todos os anagramas. Então, não adianta ter só a quantidade, eu preciso formar todos que vão começar aí com a letra Z. Eu já sei que são 6, ó. Então, eu tenho A, U e L. 2 vão começar com A, 2 vão começar com U e 2 vão começar com L. A gente faz isso para não perder, né? Então, aqui eu tenho U e L, inverte, L e U. Agora eu tenho A e L, inverte, L e A. Aí eu tenho U, A e A. U e A ou A e U. Que confusão, ó. Mas fazendo assim organizado, fizemos todas. 6 anagramas, todos começando com a letra Z e nenhum repetindo. E não teria uma forma diferente das que já estão aqui. A questão 6. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. A palavra papai tem que começar e terminar com vogal. A primeira aqui tem que ser vogal e a última aqui também tem que ser vogal. E nós temos aqui como vogal A e I. Então vamos ver. Eu posso ter A e A, tipo essa letra A aqui, essa letra A aqui. Eu posso ter A e I, ou seja, a outra letra A vai ficar permutando aqui no meio. Ou eu poderia ter começando com a letra I e terminando com a letra A. Se eu tiver A e A, aqui dentro vai permutar o P e o I, né? Que são as outras 3 letras que sobraram aí da palavra. P, P e I. Eu posso ter P, P, I, P, I, P, I, P, P. Então, eu tenho
3 opções. Eu poderia fazer, né, a permutação de 3 letras, porém tem uma letra que repete, que é a letra P. Então, ficaria fatorial de 3 sobre fatorial de 2, 3 vezes fatorial de 2 sobre fatorial de 2, o que vai dar 3, né? Aqui, se começa com A e termina com I, aqui no meio vai permutar P, P e A. Mesma coisa disso aqui, ó. Eu tenho as 3 letras, P, P e A, porém a letra P repete, então aqui eu também vou ter 3 opções. E se for I e A, o que vai permutar? P, P e A. A mesma coisa daqui. Eu também vou ter 3 opções. Então, eu tenho 3 com 3 com 3, 9 maneiras diferentes. Pediu nessa questão para formar todos os anagramas. Então, eu vou ter que escrever aqui todos os anagramas. Vamos puxar aqui que eu já escrevo as 3, ó. A, P, P, I e A. Começando com A e terminando com A. Vamos fazer uma aqui em cima. Eu tenho P e P e tenho I, P, P. Agora, começando com A e terminando com I, eu tenho que ter 3 também, ó. Começando com A e terminando com I. O que vai permutar no meio? P, P e A. P, P e A. P, A e P. A, P e P. Agora, começando com I e terminando com A, eu também tenho que ter 3 opções. Vamos lá. O que vai permutar? P, P e A. Então, vai ficar P, P, A, P, A, P, A, P, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções que nós tivemos aí, né? 9 anagramas da palavra papai, que todos começam com vogal. Não teria uma outra condição, né, de escrever com essa condição aqui, se não for uma dessas aqui. 7. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos 4 algarismos e a condição, eu tenho que formar algarismos ímpares e tenho que usar os 4 números. Para ser ímpar, ele vai terminar ou em 1 ou em 3, né? Então, 1, 2, 3, 4. Se eu tiver que terminar aqui em 1, os 3 números aqui vão permutar. E permutação de 3, no caso 2, o 3 e o 4, vai ficar fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Quer dizer que nós vamos ter 6 números que vão terminar com o número 1. E se eu tiver aqui terminado com o número 3, os outros 3 números vão permutar, o 1, o 2 e o 4. Então, serão 6 números que vão terminar com o número 3, que também serão ímpares. Nós vamos ter ao todo 12 valores ao todo, né? Ele pediu para escrever todos eles, então nós vamos ter que escrever todos eles. Então, vamos lá. O 1 já está aqui, então pode ser 2, 3, 4. 1, 1 e 1. Nós vamos ter 2 que vão terminar aqui antes do 1 com 4. 2 que vão terminar com 3 e 2 que vão terminar com 2. Aí eu vou alternando os outros. 1 e 4, então falta o 2 e o 3. O 2 e o 3 está aqui, inverte. 3 e 2. 1 e 3, falta o 2 e o 4, inverte. 2 e 1, falta o 3 e o 4, inverte. Pronto. 6 números terminados em 1. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com o número 3. Aqui, 3, 3, 3, 3 e 3. Terminando com 4, terão 2, terminando com 2 e terminando com 1. Porque o 3 já é o próprio, né? Aqui, falta 1 e 2. Então, 1 e 2, inverte, 2 e 1. Aqui, falta 1 e 4. 1 e 4, inverte, 4 e 1. Falta o 2 e o 4.
2 e o 4, inverte 4 e 2. Com isso, fizemos todos. São 12 elementos. Essa é a questão 7, encerra a primeira parte, mas dentro da semana 7, aliás, da semana 1, ainda tem outras questões, tá? Vamos ver. Agora, a segunda parte aí, ainda da semana 1, a primeira questão. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Na letra A palavra aí é ordem. E a palavra ordem, ela tem 5 letras. Se está querendo achar permutação, as 5 letras vão permutar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Elas vão trocar de lugar. E permutação de 5 é igual a fatorial de 5, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Total, 120. Na letra B, a palavra em questão aí é dominar. Não tem nenhuma letra repetindo. E ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. Permutação de 7 é fatorial de 7, que aí vai ser 7 vezes 6 vezes 5, sempre multiplicando por 1 a menos, até chegar no número 1. E multiplicando todos esses números aí, nós vamos ter 5.040. E na letra C, a palavra é cinema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e nenhuma repete. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. A segunda questão é uma questão que já tem a solução aí no problema, então não vou ter que refazer, né? A terceira questão. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Na letra A, quantos começam por vogal? Então, a palavra aluno. Na letra A, tem que começar com vogal. Quantas vogais que nós temos? A, U e O. Então, são 3 vogais que nós temos. E aqui, as 4 letras vão permutar. Então, vai ser 3 vezes a permutação de 4. E permutação de 4 é fatorial de 4. Então, vai ficar 3 vezes o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, letra A, 72. Na letra B, quantos começam por vogal e terminam por consoante? 1, 2, 3, 4, 5, total de letras. Vogal, consoante. Vogal e aqui, consoante. Quantas vogais que são? 3. Quantas consoantes que são? 2. Aqui vai ter uma vogal. As outras 2 vão permutar aqui no meio. Enquanto aqui vai ter uma consoante. A outra consoante vai permutar aqui. Então, aqui nós vamos ter uma permutação de 3. Porque vai ter uma vogal, uma consoante, o resto vai estar aqui. Então, vai ficar 3 vezes. Permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, vezes 2. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. A letra C. Quantos começam e terminam por consoante? 1, 2, 3, 4, 5. São 2 consoantes, ou aqui vai ter a letra L e aqui N, ou aqui a letra N e aqui L. Então, aqui, ó, permutação de 3. Como são 2 opções, ó, 2 vezes permutação de 3. Permutação de 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 vezes 6, então, 12. A letra D, ela já está resolvida aí na folhinha. Então, vamos passar para a letra E. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Quantas vogais? 3. As vogais vão estar juntas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar as 3 vogais como se fosse uma. Então, eu tenho uma, que são as 3, né, vogais, L e N.
Então, eu vou permutar 3, certo? Vou permutar 3. As 3 vogais que eu estou contando como se fosse uma só, a letra L e a letra N, elas vão permutar. Porém, entre cada palavra, cada vogal ali pode trocar de lugar uma com a outra. A vogal A com a vogal U com a vogal O. Então, as 3 letras vão permutar entre si, independente de onde elas estiverem, elas vão permutar. Permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, né, que dá 6. Então, 6 vezes 6, nós temos aí 36. Terminamos a terceira. Vamos ver a outra. 4. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Na letra A, quantos são os anagramas que podemos formar? A palavra, capítulo. Ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e letras que não se repetem. Então, permutação de 8, que é fatorial de 8, que aí vai fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 40.320. Na letra B, anagramas que começam e terminam por vogal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que começar e terminar com vogal. Nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter uma vogal, tem 4 opções. Uma vogal já ficou aqui. Se uma vogal ficou aqui, não interessa qual, para esse espaço aqui, eu vou ter apenas 3 opções, porque uma vogal já ficou aqui, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6. Então, vai ficar 4 vezes permutação de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720 vezes 3. Multiplicar tudo isso aí, vai dar 8.640. Na letra C, que tem as letras C, A e P juntas nessa ordem. C, A e P. Se tem que aparecer essas letras aqui juntas e nessa ordem, é como se eu estivesse cortando um pedacinho aqui, ó. Cortei esse pedaço. Se eu tirar esse pedaço, as 3 letras vão estar juntinhas. Então, o que vai permutar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu conto como uma só. Permutação de 6, que é 720. Agora, na letra D, está falando assim, ó, que tem as letras C, A, P juntas, porém em qualquer ordem. Aí eu já não considero isso aqui necessariamente como uma só, eu considero na primeira parte, né? Eu posso fazer permutação de 6. Só que eu tenho que lembrar que essas 3 letras, elas podem trocar de lugar entre si. Então, aqui eu tenho uma permutação de 3 também. Então, vai ficar 720 vezes a permutação de 3, que vai dar 6. E aí, multiplicando tudo isso aí, 720 vezes 6, 4.320. E para finalizar, está querendo saber, né, o total de anagramas, que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P em primeiro e A em segundo. Se elas já estão fixas ali, o que vai permutar? Só o restante, que são 6 letras. Fatorial de 6, que vai ser igual a 720. Com isso, encerramos essa parte. Só que no finalzinho aí do PET da semana 1, dentro desse quadrinho, tá falando assim, ó. Agora pense mais um pouco. E se a palavra tiver letras repetidas, como é o caso de Lili? Quantos anagramas podemos formar com a palavra Lili? Olha o que acontece, Lili. Eu vou trocar esse I com esse. Ó, e vem para cá e esse outro para lá. Li, não mudou nada, né? Então, para a gente calcular esse tipo de anagrama, a gente vai fazer o seguinte. São 4 letras. As 4 letras da palavra Lili aparecem 2 vezes
E a letra I aparece duas vezes, então a gente repete. Ó, 2 e 2. Fatorial de 4. E aqui, fatorial de 2, fatorial de 2. Vou desenvolver o 4 até chegar no 2 para poder cortar. E aqui embaixo, fatorial de 2. E esse outro 2 eu vou desenvolver. Porque eu vou cortar esse com esse. Posso cortar o 2 com o 4 ou multiplicar. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Então, são 6 anagramas que a gente consegue formar aí com a palavra Lili. Agora sim, encerramos mais essa semana aí, a semana 1 do PET 2 de Matemática do segundo ano do ensino médio. Espero que tenham entendido. Se gostou, se valeu para você, compartilha, divulga, né? Se não valeu, se não entendeu, deixa no comentário ou me manda um WhatsApp que a gente vai resolvendo, certo? Beijo!